Então estamos começando a gravar agora. Quem acompanhar esta aula a partir desse momento, nós perdemos os primeiros 30 minutos de gravação. Foi um lapso só, retomamos algumas características das funções recursivas, aqui, né? Aqui, né? Cerca de serem definíveis por fórmula sigma 1 no modelo canônico de Peano, e começamos a discutir função beta. Qualquer coisa me procura depois nos atendimentos, caso esteja revendo a aula. Então tá, então por que é importante isso, né? Só retomando, porque dada então uma sequência de números, você codifica por um par de números, dado um par de números, você codifica pela função de equipotência dos inteiros com os naturais de um único número, e dado um único número, você consegue fazer o caminho contrário. Né? Quem que é esse B? Está dado aqui, é o máximo de um cara que depende só da sequência, e isso é importante, veja, só depende dos elementos da sequência e do tamanho da sequência, mais nada o B. Quem que é o A? É um cara também que só depende da sequência. Por que ele só depende da sequência? Porque ele é solução de um sistema de equações modulares, em que cada um dos elementos do sistema de equações ou é um elemento da sequência, ou então é dado a partir do B. Mas o B só depende da sequência. Então, o A, dado uma sequência qualquer, tem esse A, ele é único, né? E dado um B qualquer, tem um A, e ele é único. E dado uma sequência qualquer, tem um A e tem um B, e eles são únicos. Muito bem, então vamos tentar verificar que essas coisas funcionam. Aqui só tá a ideia, não é para assustar, a gente vai discutir essas coisas todas com detalhes, mas é a ideia de por que a gente vai fazer as coisas do modo que a gente vai fazer, por que eu vou falar de módulo, por que eu vou falar de teorema chinês do resto. Bem, eu vou falar de módulo porque o A é dado como solução de um sistema de equações modulares, e vou falar do teorema do resto chinês porque é o teorema chinês do resto, porque é o teorema chinês do resto que garante que o sistema tem solução. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho disso, vamos começar a falar de congruência. Módulo N. Esse tipo de conceito já apareceu na nossa disciplina do semestre passado, quando nós discutíamos modelos para aritmética, ou melhor dizendo, como construir modelos, né, a partir de modelos dados para aritmética. Um jeito era tomando relações de equivalência, porque relações de equivalência induzem partições. Congruência módulo N é um tipo particular de relação de equivalência e, portanto, é um tipo particular de partição que é induzida. Né? Se você pegar a coleção dos números naturais, você consegue particioná-lo em exatamente N classes. Então, se você faz módulo 2, você vai ter duas classes. Se você faz módulo 3, 3 classes. Módulo K, K classes. Tem um conceito que a gente já vai assumir, né, que é o de quociente e resto. O que a gente sabe acerca disso? Dados quaisquer dois números naturais, com o B diferente de zero, então existem dois números, Q e R, tais que o A é igual ao B vezes Q mais o R. É importante nós notarmos que esse Q e esse R, eles não são números arbitrários. Eles são números que dependem apenas do A e do B. Por isso que é costume, ou é usuário, escrever RQ de AB e R de AB.
Esses dois caras só dependem do A e do B, o Q é chamado de quociente e o R é chamado de resto. É quando você faz aquilo lá, né? A dividido por B, você tem aqui o quociente e tem o resto. O que dá para a gente garantir é que esse resto ele é sempre menor ou igual a B. Ah, por que, que é menor? Bem, porque se ele for maior ou igual, você continua a divisão. Então, todo número pode ser escrito deste modo. Em particular, 17 é igual a 5 vezes 3 mais 2. Esse cara aqui é o Q de 17, 5. Esse aqui é o resto da divisão de 17 por 5. Então há uma certa relação funcional aqui. Para o Q e para o R, a partir de A e B dados. Bem, se nós entendermos isso como uma relação funcional, aí a coisa pode começar a ser problemática quando o B for igual a zero, porque nós não teríamos relações funcionais totais. O que a gente pode fazer então? Pode resolver o problema como a gente fez com a subtração. Ah, está definida de maneira total a subtração de números naturais? Não. Então o que nós fizemos? Nós demos um jeito. E o jeito que nós demos foi definir como subtrair quando a subtração não ocorria no modo natural. Quer dizer, a subtração então é zero. Aqui a gente faz a mesma coisa. Se o B for zero, a gente vai estipular que o Q de A0 é igual a zero e o R de A0 é igual a A. E assim, de fato, fica que A é igual a B, ou seja, 0 vezes o Q de AB mais o R de AB. De fato, A é igual a 0 vezes qualquer coisa da zero, mais A é igual a A. Fica bonitinha a nossa definição e contempla também quando o B é igual a zero. Então, definimos que a divisão por zero tem como quociente zero e como o resto o próprio denominador, o próprio numerador, o próprio cara de cima. Tranquilo até aí? Bem de boa, né? Aqui matemática da tia Olga, aritmética lá de... aritmética de padaria. Agora tem o conceito que já apareceu, mas vale a pena a gente discutir ele novamente com detalhe, que é a congruência módulo n. Né? Vamos tomar três números inteiros. Sejam A, B e M, números inteiros. Nós diremos que A e B são congruentes módulo n e denotamos isso como A, B mod n, né? Fica longa a notação, mas ela é útil. Quando, veja, existe algum n, ou melhor, k, pertencente a z, tal que a diferença entre A e B
é igual a um certo múltiplo de n. Então, quando que dois caras são congruentes módulo n? Quando a diferença entre eles é múltipla de n. Ah, e como que a gente adapta isso para os números naturais? Bem, o modo natural é tomar o a, o b e o n, m nos naturais. E aí você vai dizer que existe algum número natural tal que ou a diferença entre a e b é kn, ou a diferença entre b e a é kn. Ah, por que tem que colocar esse ou aí? Porque se esse inteiro aqui, a menos b, fosse um inteiro negativo, quando você trocar b menos a, você vai trocar o sinal. E aí você pega o oposto do inteiro negativo, que é um número natural positivo. Tranquilo? Vou tentar fixar as ideias, então. Você fala assim, olha para o 3. Olha para o 8. Ah, eles são iguais? Não. Mas eles são congruentes módulo alguém. Módulo quem? Eles são, por exemplo, congruentes módulo 5. Por que eles são congruentes módulo 5? Pois existe um K pertencente a Z, tal que 3 menos 8 é igual a K vezes 5. De fato, quem que é esse K aqui? É o menos 1. 3 menos 8 dá menos 5. Menos 1 vezes 5. Beleza? Ah, mas e se eu só quisesse nos naturais? Bem, aqui já é um número natural, aqui já é natural, aqui já é natural. Então você vai dizer, tais que existe um K em N, tal que 3 menos 8 é igual a K vezes 5, ou 8 menos 3 é igual a K vezes 5. É, de fato, 8 menos 3 é 5, 5 é igual a 1 vezes 5. O que mais que nós temos? Nós temos que 1 é congruente a 11, módulo 2, por exemplo. Pois 1 menos 11 é igual a menos 10, que é igual a menos 2, menos 5, vezes 2. Então, quem que é o K? Menos 5. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia de congruência. Quem introduziu esse conceito na matemática e na história do pensamento humano, até onde eu sei, pela primeira vez foi o Gauss. O Gauss usou isso sistematicamente para demonstrar uma série de propriedades acerca de números naturais e números inteiros. E se você procurar no YouTube ou procurar em blogs, ela é normalmente conhecida, a aritmética módulo n, como aritmética do relógio. Então é usual também ver esse nome. Tranquilo até aí? De boa? Qualquer coisa vocês dão um grito. Um fato importante que a gente vai precisar é do seguinte. É o seguinte. Se dois números são congruentes módulo n, então o resto da divisão de cada um deles por n é igual. E se o resto é igual, também vale a volta. Opa! Aí
já acendeu o sinal de alerta para você, né? Você fala, opa, congruência então está começando a ter cara aqui do que a gente imaginou que ia ter mesmo. Né? Tá começando a ter uma cara aqui de resto. Porque veja, a beta é definida a partir do resto de uma divisão. Aí, à primeira vista, você pode falar, mas o que resto de divisão tem a ver com congruência? Ah, tudo bem, o A é a solução o A é a solução desse sistema de equações, mas mais do que isso, o resto está ligado de uma maneira muito natural à ideia de congruência. Dois números congruentes módulo n têm o mesmo resto quando divididos por n. Vamos mostrar esse fato. Né? Não dá trabalho, bem simplesinho. É só a gente observar ou a gente notar um jeito esperto de escrever isso. Você pode perceber o seguinte, ó. O A, pelo que nós acabamos de discutir, ele é quem? Ele é um certo. Ele é o B. O A, ele é um certo. Olhando para cá, né? Resto da divisão de A por N. Então, resto de A por N, a gente pode olhar para o A, então, como sendo o N vezes o quociente de AN mais o resto de AN. Exatamente como nós vimos aqui. Né? Você tem dois números, um número é igual ao outro vezes o quociente entre os dois, mais o resto entre os dois. Lá a ordem está AN. Então é A igual a N vezes Q AN mais R AN. Exatamente o que fizemos aqui, só trocamos B por N. E claro, de modo análogo, o B é igual a N vezes Q B N mais R de Bn. Ora, se estas igualdades são válidas, então nós podemos fazer a subtração delas. Né? Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, se você subtrair os dois, pode ficar fora dos naturais, mas aí é só trocar então a ordem das parcelas. Né? Então a gente pode mexer nos inteiros, sempre tomando cuidado de que, olha, se der negativo, então é só trocar quem você está subtraindo, que vai dar nos números naturais. Então pode supor que o A é maior que o B sem perda de generalidade. Se fosse menor, aí você faz B menos A e não A menos B. A menos B, então, é um N que multiplica algum número. É só um jeito com bastante letra de escrever. N multiplicando alguém, mais a diferença entre os dois, né? Então, esse menos esse menos esse. R. Então a diferença entre aqueles dois é isso. Escrito desse jeito semi-esperto aí os números A e B, agora fica fácil da gente estabelecer o argumento. Para a ida, nossa, ficou absolutamente horrível aqui. Para a ida, como que nós podemos tentar mostrar que da congruência módulo n, a gente chega que os restos são os mesmos. Bem, veja que se você aplicar a definição, dizer que A é congruente a B, módulo n, é dizer que A menos B é igual a um certo K vezes N. Esta é a definição de módulo. A e B são congruentes módulo N quando existe algum número K tal que a diferença entre A e B é múltipla por K de N.
Então quer dizer que A menos B é Kn. Só que quem que é A menos B? É esse monstrengo aqui. Quem que a gente pode tomar como K? Esse aqui. Né? Então você tem A menos B, N que multiplica. Vou chamar aqui assim, ó, Q1 e Q2, tá? Só para economizar 5. Q1 menos Q2 mais R A N menos R B N é igual a K vezes N. Ora, o jeito disso aqui ser múltiplo de N, sabendo que cada um dos restos é menor do que N, porque a gente está dividindo por N, então o resto é menor, essa diferença com certeza é menor do que N. Então não vai dar aqui um outro N novamente, para você colocar ele como elemento comum, né? Ou melhor dizendo, colocar ele em evidência. Você não vai ter um outro N aqui como múltiplo dele. Então, para que isso aconteça, para que essa igualdade seja verdadeira, você tem que ter que RAN menos RBN é igual a zero. Isso quer dizer, então, que RAN é igual a RBN. Ok? E, claro, a volta também é mais direta ainda, né? Como você tem que os restos são iguais, pegar daqui, ó, A menos B é igual a N que multiplica Q a N menos Q BN mais R a N menos R BN. Só que esses dois caras são iguais. Então, um menos o outro é zero. Pela nossa hipótese de volta, né? A hipótese da direita para a esquerda são iguais. A diferença entre eles, então, é zero. Ora, isso aqui é algum número inteiro K. Ah, mas eu quero um número natural. Tá bom, então só ver quem que é maior aqui. Né? Se estiver dando negativo, você vai trocar a ordem aqui, vai trocar a ordem aqui dentro também. Então quer dizer que A menos B é igual a N vezes K, mas esta é precisamente a definição de dizer que A é congruente a B módulo N, que a diferença entre eles é múltipla de N. Ah, mas o A menos B é múltiplo, congruente também módulo K? Claro que sim. Né? Você poderia tomar como múltiplo de K, mas o que a gente quer é verificar que eles são congruentes módulo N, não módulo K. Tudo bem? Então veja que esta ligação entre congruência e resto está bem estabelecida. Agora eu preciso pegar uma aguinha ali. Enquanto eu pego minha água, eu deixo para vocês darem uma pensadinha nisso. Existe solução? Existe um número natural x tal que esse x é congruente a 14 módulo 3 e esse x é congruente a 16 módulo 5? Pergunta. Dá uma pensadinha aí, se precisar que eu volte uma tela, você me avisa. Pega 5 minutinhos aí para ver como que você tentaria mexer com esse tipo de coisa. Lembrando que a definição A é congruente a B,
módulo N, C e somente C, existe um K tal que A menos B é igual a KI. Deixa eu pegar minha água aqui que eu tô com a boca seca. E aí, como que a gente pode avançar num negócio desse, né? Não sei se vocês começaram a fazer aí, se alguém chegou em algum ponto quiser falar, beleza? Então, Edgar, eu fui testando. Vocês mais ou menos direcionaram até achar. Não sei se É, você. pode fazer uma. É um bom jeito, né? Que a gente vai cair numa equação que é difícil mesmo de resolver, que é uma equação de Diofantina. Aí você tem que meio que chutar. Hum, hum, É aquela coisa, se você usar a definição aqui, você tem que x menos 14 é igual a k menos a 3k. uhum, Você tem que x menos 16 é igual a 5p. Né? Então quer dizer que se você igualar o x, né, você tem lá que 3k mais 14 é igual a 16 mais 5p. E portanto, que 3k menos 5p é igual a 2. Aí você fala, poxa, mas é uma equação com duas incógnitas. Quem será que eu posso colocar aqui de tal modo que 3k menos 5p dê 2? Bem, se colocar um em cada um não vai funcionar, vai dar aqui 6. 6 menos 5 não, se colocar 3 vai dar 9 não. Colocar 4 vai dar. Pode ser 4. Você fala assim, tem uma solução aqui. 4 e 2. Né? 3 vezes 4 dá 12, 12 menos 10 dá 2. Então quer dizer que o K é 4 e o P é 2.
Então quer dizer que o x é igual a 3 vezes 4 mais 14. 12 com 14 dá 26. 26. E aqui que você tem que só para desencargo, né, de consciência, 5 vezes P, 5 vezes 2 mais 16. Dá 10 mais 16 dá 26. Então, de fato, x é congruente a 14. Opa, x não, né? 26 é congruente a 14 módulo 3 e 26 é congruente a 16 módulo 5. Mas tem uma outra solução. Nós conseguimos achar também uma solução x. Essa daqui vale, uma solução lícita. Só que a gente tem uma outra que é menor do que 3 vezes 5. Nós temos outra solução que é menor do que 15, que também serve para os dois. Qual que foi a que você encontrou, Gustavo? Eu encontrei a mesma. É a mesma? De questão, mas aí depois com essa primeira você pode achar infinitas, né? É sim, qualquer múltiplo. Até menores, né? Você pode É. achar, por exemplo, 15 vai ser, se não me engano, 11 com 11. 14 deixa resto 3, 11 com 16, com 26 dá 11 com 26 dá 15. Dá 15? Então, calma, 11 por 3, deixa resto 2, igual a 14. E 11 por 5, deixa resto 1, igual a 16. Ah, sim, sim. Uhum. É. E aí o 11 menos o 26 dá 15, que é múltiplo de 5. Mas qualquer mais menos 15 vai dar, né? Pode pegar os modos. Então você tem um 11 também. E aí pode ir para baixo, né? Mas não interessa para gente. 11 menos 15 também seria. E por aí vai. Então, através de uma substituição dá. O que a gente vai querer mostrar agora é que não só um sistema de duas equações tem, mas qualquer sistema de equações modulares tem solução se uma condição for satisfeita. Os módulos eles têm que ser primos entre si. Ah, o que significa ser primo entre si? É não ter fator primo comum. Se você olhar, por exemplo, para os números 15 e olhar para o número 77, 15 não é primo. 77 também não é primo. Só que o 15 tem como fatores primos 3 e 5. O 77 tem como fatores primos 7 e 11. Ah, eles têm fator primo comum? Não. Então eles são primos entre si. Basta que os módulos aqui sejam primos entre si para que o sistema tenha uma solução. E aí é claro, né, se a gente provar de fato que basta que os números sejam primos entre si, quando nós voltarmos para a função beta, vai bastar verificar que bi mais 1, b mais 1, 2b mais 1, 3b mais 1 e assim por diante são todos primos entre si. E isso não é trabalhoso de verificar. Então, para deixar claro, o que a gente quer mostrar agora é o seguinte. Se... caí.
E esperar voltar. Eu voltei. Na hora apareceu aqui o sinal que tinha caído. Foi mal. Tava só com o Wi-Fi. Agora eu coloquei o cabo. Acho que não vai acontecer mais isso. Então o que a gente quer mostrar é o seguinte. Se você tem M números naturais primos entre si, opa, ah sim, valeu Matheus. Então se você tem M1, M2, Mn como números naturais, primos entre si. Só uma questão, tem que voltar a gravar ou já tá gravando? Não, tá gravando porque eu tô gravando com o OBS, né? Eu tô gravando direto da máquina. Justo. Perdi a licença para gravar direto pelo Google Meet. Então a gente vai mostrar o teorema chinês do resto. Se você tem M1, Mn, números naturais primos entre si, e se cada um desses caras aqui é número natural, e A1, A2, A, N são... Espera aí. Deixar o N para outra coisa no futuro. São... Opa! Números naturais. Então, o sistema x congruente a 1 módulo M1, x congruente a K módulo MK tem solução e esta solução é menor do que o produto M1 vezes M2 vezes MK. Considerando, claro, né, o caso degenerado, que se você tiver só uma equação, então a solução é menor do que o M1. Só tem uma, então é simplesmente menor do que M1. Um produto ali degenerado, um produto com um argumento só. Antes da gente tentar mostrar isso, né? Antes da gente tentar mostrar esse resultado, o teorema chinês do resto, qual seria uma estratégia para a gente tentar mostrar isso? O que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar aqui se você tiver um M e um A1, então tem solução e essa solução é menor do que o M1. Se você tiver M1 e M2, então tem uma solução, né? Se você tiver o M1 e M2, o A1 e o A2, então tem uma solução e essa solução é menor que M1 e M2. Se você tiver 3, se o K for até 3, então você vai ter 3 As, né? 3 AI, AK, e vai ter uma solução menor que M1 vezes M2 vezes M3, e assim por diante. Ora, se a gente precisa mostrar isso para qualquer M1, M2, MK, a gente tem que fazer uma prova por indução. O modo que se apresenta para a gente demonstrar isso seria indução.
Um outro modo seria dizer, olha, suponha que não tem solução. E aí, supondo que não tem solução, chegar a uma contradição. Eu não vejo qual seria a contradição natural, a contradição esperada de nós supormos que não tem solução. Então vamos tentar fazer a prova direta. A prova vai ter que ser então por indução. Prova. Indução em N. Opa, indução em K. Se o K for igual a 1, então qual que é o nosso sistema de equações? O nosso sistema só tem uma. X é congruente a A. Aí não vou escrever, né? A1, porque só tem um. Módulo M. Quem que é o X? X igual a A. De fato, né? X menos A é igual a A menos A, que é igual a K, que é igual a 0, vezes M. E, portanto, X é congruente a A módulo M. O que vocês acham desse meu argumento? Vocês concordam com ele? A gente quer mostrar aqui. Só tem o M1, então só tem o A1. Existe solução, tem solução X. Achamos ali a solução X. De fato, até pela relação de congruência módulo M ser uma relação de equivalência, ela é reflexiva. X é congruente a X, A é congruente a A. A é congruente a A, então pega X igual a A. Tá valendo essa solução aí? Não tá valendo? Não sabe? Solução não vale, né? Essa solução que eu apresentei, ela não vale. Não? Não. Quer ver? Ó? Pega M igual a 15. Pega A igual a 16. X é congruente a A módulo 15. A gente quer um X que torne isso verdadeiro. É igual quando eu pergunto para você, qual é a solução de x menos 1 igual a 0? A solução de x menos 1 igual a 0 é 1. Porque 1 menos 1 dá 0. Que é a mesma coisa. Qual que é a solução dessa equação? Quem que é o cara que a gente põe aqui que torna verdadeiro o negócio? Bem, x é congruente a 16, módulo 15. Aí eu disse, bem, pega o próprio x, pega o próprio A como x. Então, 16 é congruente a 16, módulo 15. Verdadeiro, né? 16 menos 16 é K vezes 15, que K que eu ponho aqui? O 0. Por quê? Mas por que não está valendo a solução? Porque a gente não quer só uma solução, a gente quer uma solução que seja menor do que o produto dos coprimos. Ou dos primos entre si. Coprimo e primo entre si são sinônimos. O produto dos coprimos, nesse caso, é um produto degenerado, só tem um. A nossa solução é 16, o coprimo que nós temos é 15. Então não está valendo. Mas tem uma outra.
E o Gustavo, no anterior, cantou a bola, né? Tem uma, você tem um produto descoprimo, vai pegando para baixo os múltiplos. De fato. Você tem o 15, 16 menos 15 dá 1. 1 também é congruente a 16 módulo 15. Por quê? 1 menos 16 dá menos 15, que é menos 1 vezes 15. E aí o K agora é menos 1. Mas quem que é, na verdade, esse 1? Ele é nada mais, nada menos do que o resto da solução que nós tínhamos, dividido pelo 15. Então, isso nos dá uma dica boa de quem procurar como x. Não pegar o x do próprio A. Porque se o A for menor que M, beleza, tá valendo, sem problema nenhum. Agora, se o A for maior do que o M, aí não vai valer. Então, quem que a gente pega? Vamos testar, vamos ver se a ideia que apareceu aqui, se ela funciona. Pegar o resto da divisão de A por M. Que é exatamente o que a gente fez, né? Quem que é esse 1 aqui? É o resto da divisão de A por M. Beleza, pessoal? Tá motivado? Por que eu vou pegar o resto? Não é matemática, não é truque, não é tirar coelho da cartola. Tem da onde vem. Né? A solução óbvia não vai funcionar. Né? Ou melhor, a solução óbvia funciona, mas não quando a gente põe uma restrição com relação ao tamanho da solução. A gente quer uma solução mínima aqui, a menor solução. Beleza? Vamos verificar aqui, de fato, o resto vale. Você poderia simplesmente testar, ou a gente pode também. Vamos ver se dá para a gente tentar chegar no resto aqui argumentando. Você tem que x menos a é igual a k vezes m. Esse é um fato, né? Fato que veio da hipótese. Só que, por outro lado, a gente sabe que A ele é sempre igual a M Vamos pensar um jeito de tentar fazer sem só testar a solução. Tá. Mas dado A qualquer, a gente sabe que A é igual a B vezes Q de AB mais o resto da divisão de A por B. Então, disso daqui, a gente pode afirmar que A menos o resto da divisão de A por B, B qualquer, né? A gente até disse como fazer caso o B seja zero. É igual a M que multiplica Q de AB. Só que veja, M que multiplica Q de AB é a mesma coisa que escrever M que multiplica K. Por quê? Esse cara aqui é um número inteiro. Certo? Então ele é um MK. Só que agora você tem esta expressão e você tem a hipótese.
Porque é simplesmente um existe esse cara. Se ele é um existe algum, pega, por exemplo, como sendo o Q igual o quociente de A por B. Então agora podemos igualar as duas. X menos A é igual a QM, a KM, só que KM é igual a menos o resto da divisão de A por B. Portanto, peraí. Ah, não, peraí, não precisa. Veja, tanta informação que... Daqui você pode perceber o seguinte, olha. A menos RAB é M vezes K, né? Não precisa nem colocar o K ali, então. Essa linha aqui está nos dizendo o quê? Que A é congruente ao resto da divisão de A por B, módulo M. Certo? Que é qualquer que seja o A aqui, esse A, qualquer que seja ele, esse A é congruente ao resto da divisão de A por B. Em particular, se a gente tomar o B a gente precisaria do B, né? Bem, nada impede a gente de tomar o B como sendo o próprio M. Né? Se você tomar o B como sendo o próprio M, então A é M vezes Q de AM mais R de AM. Isso então nos dá aqui A menos o resto de AM é igual a M portanto, o A é congruente ao resto de AM módulo M. Porque, veja, a diferença é múltipla de M. Ah, mas é múltipla de quê? Também é congruente a é congruente ao resto de AM, módulo QAM. Mas o que é importante para a gente aqui é o módulo N. Então veja aqui, dado qualquer A, qualquer que seja o A que você tome, você sabe que ele é congruente ao resto da divisão de A por M. E além disto, você sabe que o resto da divisão de A por M é menor que M.
portanto, tome x como sendo o resto da divisão. De fato, né, aqui nós tínhamos que 16 era congruente a 16 módulo 15, e depois nós vimos que 1 era congruente a 16 módulo 16. Quem estava fazendo o papel aqui dos As era o 16, quem estava fazendo o papel do M era o 15. Na linha de baixo eu acho que é módulo 15. Módulo 15. Obrigado. Então, de fato, é o resto. O resto é menor que M, então, quando temos uma única equação, tem duas soluções imediatas, o A e o resto da divisão de A por M, mas apenas uma delas satisfaz a condição que nós solicitamos aqui. Beleza? Então, para o passo base, está feito. Agora, qual que seria a hipótese de indução? Eu vou deixar para vocês de exercício não, vai, de tarefa, para dar uma pensada. Aí a gente faz na semana que vem com calma. Quem que seria a hipótese de indução aqui? Suponha, né, que você tem M1, MK são números naturais. Não vou escrever, tá? São números naturais, primos entre si, todos eles coprimos, e você tem que existe um x menor que M1, MK, tal que este x é a solução deste sistema de equações. X é a solução de A1 congruente a x congruente a A1 módulo M1, x congruente a AK módulo MK. Então nós temos esse sistema de equações, tem solução, x é esta solução. E agora você precisa fazer o passo indutivo. O passo indutivo seria dizer, olha, temos temos o M1, MK, MK mais 1, todos eles coprimos entre si, apertado aqui, né? Deixa eu apagar, que vale a pena a gente escrever com cuidado isso, aí a gente encerra, tá bom? Vou apagar tudo aqui. Então, para o passo base, está feito. Vamos escrever com cuidado, que aí quando tiver escrito com cuidado o que temos que fazer, aí é só o trabalho de fazer o que precisa ser feito. Então, passo base está ok. Agora tomamos a hipótese indutiva, que é M1, MK são coprimos, e existe x menor que produto de M1 e MK, tal que x resolve esse sistema. X é a solução desse sistema.
passo indutivo. Bem, nós temos agora M1, MK, MK mais 1, são coprimos. Precisamos mostrar, não sabemos ainda, né? Precisamos mostrar que existe um Y tal que... Ah, não é o X? Não, o X era a solução desse sistema. Agora vai ter algum Y que é a solução desse sistema aqui, ó. Y congruente a um módulo K, Y congruente a K, opa, perdoe-me, módulo M1, módulo MK, MK mais 1. E aí, como que da hipótese de indução a gente pode tentar ter alguma esperança de resolver essa monstruosidade que está no canto inferior direito ali? Nós podemos notar o seguinte: como você tem já uma solução para esses caras aqui, até cá, por hipótese de indução, então, por hipótese de indução, isso aqui tem solução. Esse cara tem solução x menor do que M1, MK. Então, na verdade, esse sistema com K mais uma equações, ele se reduz a um sistema com duas equações, em que você tem x, ou melhor, você vai ter que achar um y que é congruente a K mais 1, módulo mas esse y vai ter que ser solução de todo mundo que está lá também, certo? Se ela é uma solução de todas as K mais 1 equações modulares, então ele vai satisfazer todo mundo aqui. Mas quem é o cara que já satisfaz todo mundo aqui? Que é a solução de todo mundo que está de K para cima? É o próprio x. Então basta que ele seja congruente ao próprio x. Módulo quem? Módulo o produto M1, MK. Então veja, você tem esse cara pela hipótese indutiva, você tem isso aqui determinado de maneira única pela hipótese indutiva. Veja que como todos eles aqui são coprimos, né, ou melhor aqui dizendo aqui, todos eles são coprimos, eles não têm primos em comum. 2 a 2. Enquanto, quando multiplicar todos os primeiros, não vai aparecer nenhum primo em comum aqui com o MK mais 1. Então esses dois aqui também são primos entre si. Esse cara você tem. O seu sistema agora virou
resolver uma coisa com duas equações. Um sistema y, que é congruente a um certo a, módulo, chamar aqui de m, e a um certo b, módulo n. Ah, quem que é o n? É o mk mais 1. Quem que é o m? É o produto de mi, de m1 a mk. Quem que é o a? É o x. Quem que é o x? É a solução dada pela hipótese de indução. Quem que é o y? Ah, o y é a solução do sistema que nós precisamos mesmo. Então, tudo que a gente precisa fazer para concluir a prova por indução é verificar que um sistema com duas equações tem solução. Bem, mas a gente já viu que tinha, né? A gente viu meio que como resolver. Então, a gente vai tentar aproveitar essas ideias usadas aqui para resolver esse sisteminha aqui de duas equações e duas incógnitas. E uma vez que isso for feito, está concluída a nossa prova. Tudo bem? Só que isso vai ficar para a próxima semana. Eu vou pedir para vocês aí, principalmente quem tem menos, né, traquejo com álgebra, dá uma pensadinha nisso, não, aquela coisa, né, não precisa memorizar, não é para saber a prova do teorema chinês de cabeça, mas é bom saber como que se faz, porque veja, esta é a primeira função que a gente vai estar usando, uma família de funções de codificação e decodificação, e todas elas o Gödel mostrou que são recursivas, mostrou as propriedades e empregou depois para, de fato, argumentar e, de fato, provar o teorema da incompletude. Beleza? Mas a gente hoje vai parando por aqui.